Você sabia que o maior preço já pago por um diamante foi superior a 71 milhões de dólares? Com esse tipo de dinheiro, você poderia comprar mais de 14 Rolls-Royce Phantoms, um carro de luxo que só os ultra-ricos costumam sonhar. Mas o que torna um diamante um símbolo da eternidade não é apenas o preço. Com uma estrutura cristalina única e dureza quase inquebrável, diamantes são incrivelmente resistentes. Mais importante, eles foram formados há bilhões de anos no subsolo profundo, sob as condições mais extremas que a natureza pode criar. De rocha bruta retirada das profundezas da Terra, cada diamante passa por uma transformação difícil: processamento esmagado, filtrado, classificado e então cortado e polido com precisão quase perfeita. Cada pedra deve passar por rigorosos controles de qualidade antes de se tornar uma joia ou ser usada em indústrias de alta tecnologia. Neste vídeo, exploraremos a incrível jornada desta pedra especial. De átomos de carbono comuns para a joia brilhante em seu dedo, ou um item de alta qualidade nos leilões mais exclusivos do mundo. A jornada de um diamante não é apenas notável por causa de como ele se forma bem abaixo da superfície da Terra, mas também pela forma como os humanos lhe deram significados muito além do valor material. Um ponto de virada ocorreu em 1947, quando a empresa De Beers lançou o slogan icônico: "Um diamante é para sempre". Essa campanha publicitária não só teve sucesso em termos de marketing, mudou completamente a forma como o mundo percebia os diamantes. A própria ideia de propor casamento com um anel de diamante começou aqui e depois se espalhou pelo mundo, tornando-se profundamente enraizada na cultura popular por gerações. Algumas marcas de alianças de casamento até introduziram uma política única: cada cliente só poderia comprar um anel durante sua vida. Hoje, o significado dos diamantes continua a evoluir graças à inovação tecnológica. Não mais limitado a ser extraído da terra, diamantes agora podem ser cultivados a partir das cinzas de entes queridos que faleceram. Empresas pioneiras como a Algordanza, na Suíça, desenvolveram a tecnologia HPT para transformar carbono de restos cremados em diamantes memoriais. Para muitos, isso representa uma experiência profundamente comovente e uma maneira elegante de preservar a memória de um ente querido para sempre, onde a ciência e a emoção humana se encontram em uma das formas mais belas que a natureza pode oferecer. Ao contrário da imagem brilhante familiar que frequentemente vemos, os diamantes são originários de um ambiente tão extremo que é quase difícil de acreditar, onde as temperaturas podem chegar de 1.000 até 10.000 graus Celsius e as pressões excedem 50.000 atmosferas. Sob essas condições extremas, átomos de carbono, um dos elementos mais comuns e básicos da Terra, são comprimidos tão intensamente que sua estrutura molecular se reorganiza completamente, formando a rede cristalina forte e estável que conhecemos como diamante. No entanto, esta combinação única de condições é extremamente rara. Se ao menos um fator estiver faltando, apenas uma ligeira queda na pressão ou temperatura, o carbono não se torna diamante, mas em vez disso se transforma em grafite, o material macio encontrado nos núcleos dos lápis. Por causa deste raro processo de formação, os diamantes só existem nas regiões mais profundas, estáveis e antigas do manto da Terra. Após passar milhões de anos enterrado no subsolo, um pequeno número desses diamantes é empurrado para mais perto da superfície através de antigas erupções vulcânicas. Eles viajam para cima através de canais verticais de magma e, eventualmente, ficam presos em um tipo especial de rocha chamado kimberlito. É onde os humanos começam sua busca, descobrindo pedras que foram formadas entre 1 e 3 bilhões de anos atrás, agora escondidas sob a terra, aguardando serem descobertas. Para localizar potenciais locais de mineração, geólogos contam com uma combinação de fontes de dados avançadas. Imagens de satélite ajudam a detectar padrões de superfície incomuns de cima. Sensores de gravidade detectam mudanças na densidade subterrânea, e magnetômetros identificam anomalias magnéticas que podem sinalizar a presença de formações rochosas profundas. Às vezes até mesmo um pequeno fragmento de kimberlito,
Uma rocha vulcânica conhecida por abrigar diamantes misturado ao cascalho da superfície é suficiente para o levantamento aprofundado de uma área inteira. Em grandes locais de mineração a céu aberto, enormes escavações em forma de espiral são esculpidas na terra, algumas com mais de 1 quilômetro de largura e quase 500 metros de profundidade. Antes de cada ciclo de detonação, dezenas de brocas de alta potência perfuram profundamente a rocha. Após inserir explosivos e detoná-los, a rocha fragmentada é carregada em caminhões basculantes pesados e transportada para a superfície para processamento. Em áreas onde os depósitos de diamantes são mais profundos ou o terreno é muito difícil para operações a céu aberto, a mineração subterrânea é usada em vez disso. Aqui os trabalhadores descem por túneis estreitos, estendendo-se até 700 a 800 metros abaixo do solo, onde as condições são quentes, úmidas, mal iluminadas e exigem medidas de segurança rigorosas. Todo esse esforço, da análise de dados à escavação profunda da Terra, está em busca de apenas algumas pequenas joias. Em média, cerca de 250 toneladas de rocha devem ser processadas para produzir um único quilate de diamante, pouco maior que a ponta de um lápis. Logo após os explosivos serem detonados e rocha maciça em pedaços ser trazida do subsolo, aqueles que se acredita conterem diamantes são enviados diretamente para o sistema de britagem, marcando o primeiro passo na extração de um dos minerais mais valiosos do planeta. Aqui, máquinas gigantes de britagem, cada uma pesando dezenas de toneladas, operam como poderosas mandíbulas de aço capazes de pulverizar até granito, uma das rochas naturais mais duras. Porém, apesar de sua extrema dureza, os diamantes são incrivelmente frágeis. Um único impacto mal direcionado pode quebrar um diamante em pequenos fragmentos, despojando-o de todo valor comercial e estético. Por esta razão, a força de esmagamento deve ser cuidadosamente calibrada. Forte o suficiente para quebrar a rocha ao redor, ainda suave o suficiente para preservar os cristais de diamante dentro. Em muitas operações modernas, esse processo é dividido em várias etapas, começando com compressão lenta usando rolos pesados, seguido por trituradores rolantes e finalização com separação vibratória. Cada estágio é ajustado para garantir eficiência sem correr o risco de danificar as pedras preciosas escondidas dentro. Após a fase de britagem, toda a rocha fragmentada segue para a fase de limpeza. Esta etapa é essencial porque o material detonado e triturado é frequentemente misturado com grandes quantidades de lama de argila, poeira fina e substâncias pegajosas naturais. Se não for completamente removido, esses contaminantes podem entupir as máquinas, desgastar o equipamento e interferir no desempenho de sistemas modernos de separação. Para lidar com isso, máquinas de lavar em escala industrial são utilizadas, incluindo grandes tambores rotativos, peneiras vibratórias multinível e jatos de água de alta pressão. Toda a massa de material é alimentada em um turbilhão de jato de água que remove a sujeira externa enquanto simultaneamente faz triagem de partículas muito pequenas. Quaisquer fragmentos com menos de 1 milímetro de tamanho são filtrados nesta fase, pois a probabilidade de conterem diamantes é extremamente baixa comparado ao custo de processamento posterior. Uma vez limpo, o material restante é cuidadosamente classificado por tamanho para criar o que é chamado de minério concentrado, uma coleção de pedaços de rocha que são mais propensos a conter cristais de diamante. É aqui que entra a vanguarda da tecnologia de separação. Scanners de fluorescência de raios X examinam cada fluxo de material em tempo real, identificando o brilho único emitido pelos diamantes quando expostos aos raios X. Assim que um diamante é detectado, o sistema aciona uma rajada direcionada de ar comprimido, soprando a gema para fora do fluxo em menos de 1 segundo. Este método permite que diamantes sejam separados com incrível velocidade e precisão, minimizando o desperdício e garantindo que até mesmo as menores pedras valiosas sejam recuperadas eficientemente. Uma vez separado da rocha circundante, diamantes brutos entram na fase de triagem preliminar.
O primeiro passo para determinar o valor de cada pedra individual envolve especialistas avaliando os diamantes com base em vários critérios-chave: tamanho, clareza, cor e formato natural. Enquanto scanners 3D e ferramentas ópticas modernas auxiliam neste processo, grande parte da avaliação ainda depende dos olhos treinados e experiência de artesãos qualificados, aqueles que podem detectar rachaduras microscópicas ou variações sutis de cores que as máquinas podem não perceber. Esta fase divide os diamantes em duas categorias principais. O primeiro grupo inclui pedras de alta qualidade que atendem aos padrões de produção de joias de luxo. Esses diamantes são claros, bem moldados e grandes o suficiente para ser cortados em pedaços desejáveis. O segundo grupo é composto por menores, pedras deformadas ou muito incluídas, normalmente destinado ao uso industrial, em produtos como brocas, ferramentas de corte ou componentes de alto desempenho que exigem extrema dureza. Para os diamantes com potencial comercial, a jornada não para aqui. Eles passam por uma avaliação mais detalhada, onde especialistas analisam sua estrutura e falhas para planejar a maneira mais eficiente e lucrativa de cortá-los. O objetivo é maximizar tanto o valor econômico quanto o apelo visual de cada pedra, transformando um cristal bruto em uma gema polida que cativa com brilho e simetria. Cada diamante é completamente único. Não há duas pedras exatamente iguais. É por isso que antes de qualquer corte começar, especialistas realizam uma digitalização 3D completa do diamante bruto para analisar suas falhas internas, forma, clareza e como ela reflete a luz. Esses dados são então inseridos em software especializado, que calcula as opções de corte mais eficientes e valiosas. Alguns diamantes são divididos em múltiplas pedras menores para maximizar o lucro, especialmente se falhas internas fizerem uma única gema grande menos viável. Outros, diamantes particularmente raros ou excepcionalmente claros, podem ser deixados intactos para criar uma peça única. Cada decisão nesta fase é tomada com um objetivo final: desbloquear todo o potencial do diamante, equilibrando simetria, brilho, cor e peso. O objetivo é produzir uma pedra final que brilhe, exiba intensamente a cor ideal e retenha o máximo de massa possível. Tudo isso enquanto realça a beleza natural que levou bilhões de anos para se formar. Uma vez concluídas as etapas de avaliação e planejamento, o diamante bruto passa para um dos mais cruciais processos: corte e polimento. O processo começa com um corte preliminar normalmente realizado usando um laser de alta potência com precisão de até milésimos de milímetros. O laser corta a pedra ao longo de seus pontos estruturais mais fracos, permitindo que seja remodelada ou dividida sem causar rachaduras ou fraturas indesejadas. Em seguida vem a fase de retificação e polimento. Artesãos qualificados usam rodas de polimento de rotação lenta revestidas com pó de diamante, porque somente o diamante é duro o suficiente para moldá-lo. Durante todo o processo, o cortador deve ajustar cuidadosamente a pressão, ângulos de contato e velocidade de rotação para garantir que cada faceta seja criada nas proporções mais precisas possíveis. Todo esse processo pode levar de 3 a 8 semanas, dependendo do tamanho do diamante, complexidade e padrões de qualidade desejados. O resultado final é uma pedra com geometria impecável e facetas brilhantemente cortadas, projetada para refletir a luz com intensidade máxima, criando o brilho deslumbrante que dá aos diamantes seu apelo atemporal. Depois de ser cuidadosamente cortado e polido, o diamante é enviado para um laboratório de classificação para inspeção abrangente. Nesta fase, a pedra é avaliada em múltiplos critérios, incluindo clareza, cor, peso em quilates e até as menores imperfeições internas. Cada detalhe é examinado sob microscópios especializados, garantindo que nada seja esquecido. Se o diamante atende aos padrões de qualidade, recebe uma inscrição microscópica a laser, um número de identificação único gravado ao longo de seu cinto, invisível a olho nu. Isso garante total transparência e rastreabilidade ao longo de sua vida. Finalmente, instituições confiáveis como a GIA, Instituto Gemológico da América, ou IGI,
Instituto Gemológico Internacional, emitem um certificado oficial. Este documento descreve todas as características da pedra, especificações técnicas e resultados de classificação. Em essência, ele atua como o passaporte do diamante, verificando sua qualidade e autenticidade no mercado internacional. Uma vez certificado, o diamante aprovado continua sua jornada na oficina de joias. Dependendo do design, a pedra pode se tornar parte de um anel, colar, par de brincos ou até mesmo uma peça de exposição. Marcas de ponta como Cartier, Tiffany e Cia e Harry Winston exigem não apenas diamantes perfeitos, mas também um artesanato excepcional em cada detalhe do cenário. Se envolve ouro, platina ou ligas cuidadosamente misturadas, cada peça de joia acabada é uma fusão da natureza e arte humana. Combinando uma pedra preciosa formada há bilhões de anos com a precisão e criatividade do artesanato moderno, o resultado é um objeto de beleza atemporal, onde o brilho do diamante é realçado pela elegância de seu ambiente, criando algo que deve ser valorizado por gerações. Embora os diamantes sejam frequentemente vistos como símbolos de pureza e eternidade, nem toda pedra carrega uma origem imaculada. Em muitas regiões empobrecidas da África, especialmente Serra Leoa, República Centro-Africana e Angola, assim como em algumas áreas do Brasil e outros países, os diamantes ainda são extraídos inteiramente à mão em riachos lamacentos sob o sol escaldante e sem nenhum equipamento de proteção. Mineiros podem ser qualquer pessoa, adultos ou crianças, porque para muitas famílias, até a menor joia guarda a esperança de algumas refeições. Mas a dura realidade é que um diamante vendido por dezenas de milhares de dólares pode deixar seu escavador com nada mais do que mãos calejadas ou pior. Nada além de dificuldades. O problema não para na pobreza. Em algumas regiões, grupos armados controlam minas de diamantes, usando os lucros da venda para financiar guerras, armas e conflitos violentos. Os diamantes dessas áreas são conhecidos como diamantes de sangue porque são comercializados ao custo de sangue humano, suor e lágrima, mas nem sempre inocente. Os diamantes são mais do que apenas minerais preciosos. Eles são o resultado do tempo, imensa pressão natural e esforço humano implacável. Mas por trás de sua beleza radiante existem histórias que não devem ser ignoradas. Ao compreender a jornada e o verdadeiro valor de um diamante, não só aprendemos a apreciá-lo mais profundamente, mas também nos tornamos mais conscientes nas escolhas que fazemos. Se você achou este vídeo esclarecedor, não esqueça de clicar em curtir, compartilhe seus pensamentos nos comentários e se inscreva